quando a gente estuda um pouco de documentário, a gente entende que a linguagem documental é bem diferente da, tipo, hollywoodiana, storytelling e contar histórias ficcionais. No documentário sempre tem ficção, porque é sempre o olhar daquela pessoa. E eu acho que no podcast isso fica muito claro, porque ele se coloca em primeira pessoa lá, então a gente entende as motivações, os medos, as ansiedades, as curiosidades dele. Então, aquilo também é ficcional. E eu acho que o grande problema do podcast no geral foi ele não ter assumido esse lugar, que era bem menor do que um jornalismo investigativo, apesar dele ter se dedicado muito, eles terem corrido muito atrás de informação, sabe? Se tivesse entrado em um podcast de true crime, ok, mas existia ali uma narrativa muito enviesada, muito interessada em mobilizar o espectador para determinado lugar. Não que alguma narrativa vá ser neutra, isso é impossível de se construir. Mas quando você pensa em uma peça documental ou em um jornalismo investigativo, você tenta encontrar um lugar de mais neutralidade possível. E você força isso, porque você sabe que isso não é real. Você sabe que sempre vai ter o olhar de quem tá produzindo. Então, eu acho que o que faltou muito desse terceiro pra frente você falando foi isso. Me veio uma reflexão que, tipo, geralmente nos true crimes, fica meio óbvio que a gente não vai se apaixonar pelo serial killer ou blá blá blá, porque, tipo, é um cara, um assassino, sei lá o quê. Mas talvez o Chico não tenha percebido que não é óbvio que as pessoas vão se apaixonar por uma mulher racista no Brasil, entendeu? Que, às vezes, a construção é igual de um true crime, de um serial killer, e esse também. Que tem a trilha sonora, que tem as perguntas, que tem um viés ideológico, que é claro que você vai ficar bravo com a pessoa e tal e tal. Só que talvez ele não tenha pensado que é Brasil, né, gente? Exato. As pessoas e é pegariam passável. outro. Exatamente, exatamente. Não usou, não teve essa malícia de tipo, isso aqui pode ser passável. Poderia ter percebido no meio e mudado o rumo. Mas aí, né? É que o episódio dele confrontando a mulher, pra mim, vem muito da entrevista, né? Que foi o episódio de ontem, o episódio de ontem. Vem muito ele fazendo o papel do que o público gostaria de falar pra ela. Não, mas você fez sim. Não, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ela totalmente assim, ai, você tá brigando comigo? Não briguei comigo. Você está bravo? Daí eu fiquei assim, bicha, não sei o que lá, não sei o que lá. E ele também teve essa atitude, sabe? Daí ficou aquela coisa meio misturada, não sei. Acho que ali se perdeu, eu acho que assim. é a coisa da emoção mesmo. Eu acho que ele ficou… ele foi Porque envolvido. também foi a vida dele durante um tempo, né? Mas o que pra mim enfim, curioso também, é o fato de que essa entrevista aconteceu no final de maio, né? E ele já tá com a emoção na entrevista que a gente tá vivendo hoje. Sem ter visto, né, a repercussão do público e nada disso. Então isso eu achei curioso, assim, tipo… Então talvez dava pra ele ter um termômetro do que ia acontecer. Exato, ele talvez tinha… Sabe, essa ideia. Porque assim, ele está… quando ele se impõe durante a entrevista do episódio de ontem, que é quando ele finalmente consegue falar com a Margarida, ele se coloca muito na emoção que a gente está vivendo hoje. E isso eu achei muito… Ele sabia. Quando ele entregou todos esses episódios, ele colocou, né, pra Folha, subiu nas plataformas de áudio, fez isso, fez aquilo. Ele sabia a repercussão que isso ia dar, porque talvez ele tá… não nesse nível, não nesse mas nível, sabia o sentimento de quem ouviria. De quem ouviria, exatamente. E sobre a entrevista? O que vocês acharam da entrevista? Eu acho que isso, assim, minha opinião, eu acho que essa entrevista ajudou ela. Foi. E pra mim, isso que me deixou mais, tipo… Puta, não sei se deveria a gente ouvir o lado dela. Porque não existe lado dela. Porque nada do que ela fez é justificável. Então, por que a gente tá ouvindo? Ela vai justificar o quê? E, de fato, foi… Aconteceu uma sentença, né? Aconteceu. Não é uma coisa que ainda tá se investigando. Talvez tenha que escutar os dois lados. Porque, não, a polícia americana… Exato, eu acho que esse é o principal ponto. A polícia americana já deu ali o crime. Então… Não, você falou tudo. Porque a gente geralmente escuta os dois lados quando há uma ambiguidade. Quando Exato. não há a caso. suspeita. Mas não há, não tinha porquê. E tudo bem, ele fala sempre, faz parte do meu trabalho como jornalista, tudo bem. Mas é isso, ela é a criminosa. Ela é a criminosa. Já tá comprovado o quê, né? Eu acho que eu queria saber o que ela pensava, mas eu queria que ele trouxesse mais o que… Como é que eu vou dizer? Eu não queria ouvir tanto ela falando, entendeu? Tipo, e sim saber
qual que é a opinião dela da história, mas através mais da voz dele, eu acho. Acho que não precisava ter dado esse espaço. Acho que a gente podia ter entrado muito mais nas acusações de fato e o que ela contesta, porque realmente ela tinha uma resposta para absolutamente tudo que ele falava. E muito imaginária, muito… Só que ao mesmo tempo eu fiquei me perguntando, é uma resposta imaginária ou esse tipo de gente acredita mesmo nisso? Eu também acho. E eu acho que isso era importante de trazer, de mostrar o quanto essas pessoas são alienadas, Exato. que elas acreditam no mundo que não existe, blá, 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 blá. E não deixar só falar, entendeu? Pra E mim, sim mostrar exato. outra… Faltou se posicionar e esse é o destruir. Eu acho que ponto. esse era o posicionamento que devia ter tido. Não que eu seja alguém pra dar opinião sobre isso, né? Por um jornalista, mas enfim. Eu acho que esse era o posicionamento que devia ter Eu acontecido. concordo. Eu pensei em 2 coisas, assim, muito enquanto eu tava ouvindo. A primeira delas é que… ela, por ter o crime ter prescrito, ou sei lá, qualquer coisa, ela se acha inocente. Ela, tipo, já acabou essa história. Tipo, já aconteceu o que tinha que acontecer. Mas, tipo, não aconteceu o que tinha que acontecer. Você não foi julgada, você não foi presa, você não pagou. Isso é uma Pra ela não novidade aconteceu pra nada. ela, que ela não sabia. Exato. Uma mulher se escondendo há anos atrás de uma pomada branca, não sabia que ela estava sendo… Uma mulher que mandou a mãe doente viajar pra ajudar o ex-marido e deixou a mãe morrer, não sabia que ela estava sendo E procurada. umas histórias de que o pessoal do FBI falou, nossa, que bacana que você falou com a gente pelo telefone. Geralmente as pessoas nem fariam isso. Tipo assim, ela se considera inocente. Pra mim, isso foi completamente assustador. Mas eu acredito nisso. Eu acho que ela se considerar inocente é a bolha, o universo que ela vive, que ela nasceu e que ela foi colocada, ela acredita nisso. É o retrato. Dessa elite. E outra exatamente. coisa que pra mim foi super assustadora, que é a comprovação de que ela defende essa elite e tal, não envolva a minha casa. Tipo, a minha imagem, beleza. Ok. Beleza, ok, entre aspas, né? Mas tipo, não envolva a minha casa nisso. Não fala sobre a minha casa. A preocupação dela era com o patrimônio. Tipo assim, você está destruindo a minha imagem da família, da riqueza, da grana. É onde ela fica mais alterada na entrevista, né? Quando fala da casa. Só não envolva a minha casa, não envolva a minha casa. Tipo, a questão dela era casa. Isso é tão simbólico pra que essas pessoas dão valor, né? Exato. Isso é muito assustador, porque… Mas então não foi importante a gente ouvir isso dela? Foi, mas eu não sei se todo mundo chega nessa conclusão. Talvez faltou essa Faltou ele amarração dar do episódio. De pra ele- onde… Entender que o público, às vezes, precisa que a gente pegue pela mão e leve até onde Eu a história acho. precisa chegar. Eu Não acho. Esse é o deixar problema. aberto. Eu acho que é isso que falta nesse episódio. É verdade. Eu achei que a problemática desse episódio é você deixar a fala dela inteira pra gente interpretar. Tinha que ter uma exato. interpretação. Tipo, ó, ela tá mentindo sobre isso. Vocês viram como ela deu importância pra casa ao invés do fato. Ela se acha inocente. Você tem que dar a interpretação. Você tem que dar mastigado. Eu acho. Porque senão Mesmo cada um… que a sua interpretação também seja enviesada. Mas você tá falando com um interlocutor que claramente não pagou pelos crimes. O viés dos direitos humanos. É o mínimo que a gente tem que ter. É o mínimo. É tipo, E eu acho discurso que de ódio que ela isso tá… tinha nos primeiros episódios. Parece que ele trazia mais uma percepção, aglutinava as informações e passava pra gente. Parece que esse era bem diferente dos outros. Parece assim. que deixou o carro desgovernado, assim, sabe? Tipo, Não era nem pra existir esse episódio. pra mim. Eu até acho que ele faz, em alguns momentos, isso, sabe? Que ele fala ali que ela traz informações, que as provas, né? Que tem documentos e tal. Ele até faz, mas eu acho que não é tão claro essa conclusão da história. acho que ele deixa aberto. Acho isso perigosíssimo. eu acho que é isso. E foi anunciado que a gente vai ter mais um episódio na próxima quarta-feira falando sobre a repercussão do caso. E eu acho que aí ele tem a chance de talvez consertar muita coisa que aconteceu até agora, assim. Não sei o que vocês acham sobre esse próximo episódio. Mas primeiro eu queria saber de você a sua opinião sobre a entrevista de ontem. Não, eu achei desnecessária. Eu tava satisfeita com a última resposta, que era… vocês talvez esperassem… porque a gente cria uma expectativa de que ela pague pelos crimes dela depois de 20 anos agora que ela tá sendo exposta. Em que as pessoas sabem onde ela vive e o que ela fez. E aí ele fala, eu poderia ter falado isso desde o começo, mas enfim, estou falando agora, o crime prescreveu e ela não tem mais como pagar por isso na justiça. E ele até fala, vocês gostariam que isso fosse uma história hollywoodiana, mas não é vida real. Infelizmente é assim. É isso, foda-se. Desculpa, gente. E aí… E a gente nem percebeu. Só ela E a gente não entendeu por que ela pediu desculpa. E aí, esse último episódio, ele parece pra mim…
a construção hollywoodiana. Aham. Que é a protagonista falando sobre todos os seus delírios que combinam tanto com a mesma casa egocêntrica e gigante, excêntrica, tanto quanto as milhares de abobrinhas que ela falou. Pra mim, aquele último episódio foi a cereja do bolo, o grande finale, sabe? Foi tudo que se isso fosse de fato pra mim um jornalismo investigativo, não seria necessário. A gente falou com ela, aconteceu isso, isso e isso. Ela não assume, ela não admite, ponto. Ela é uma criminosa. Mas pra mim, o que começou na realidade, foi pro entretenimento nos episódios do meio. E no fim, desceu pra uma realidade crua, que essa mulher não vai pagar pelo que ela fez. No fim, virou uma fanfarra. Ela foi posta nesse lugar de… Pra mim, o que me deu mais ansiedade foi ele correndo atrás dela. Aquele bastidor do quanto ele lutou por aquela entrevista. E depois do quanto eles enfatizam que ela não deu uma entrevista nem pra Folha, nem pra Globo, nem pra ninguém. E é a primeira entrevista que ela tá dando. De novo, foda-se. Quem quer saber, quem quer ouvir o lado dessa mulher, não existe o lado dessa mulher. É que não existe lado da história. É tão claro, e tudo que ela falasse, o que ela vai falar? A gente ia se satisfazer se ela falasse, eu escravizei mesmo, eu odeio pretos, eu odeio pessoas pobres. É isso que mora no coração dessa pessoa. Então, pra mim, foi uma virada fora da curva que só amarrou todos os episódios e só me confirma. Entretenimento puro, de uma forma super violenta, porque no fim… Você só tem a protagonista pela primeira vez tão desejada, falada, imaginada, contando a sua história. Tipo,